O primeiro passo aqui para a gente construir um planejamento estratégico é a gente entender qual que é a visão dessa empresa. Qual que é a visão dessa empresa? Para onde que essa empresa vai? O que essa empresa está buscando alcançar? Quais são, qual que é o sonho grande dessa empresa? Qual que é a ambição grande dessa empresa? Se você não tem esse alvo, você nem consegue começar um planejamento estratégico, tá? Por quê? Porque a visão da empresa, ela é um dos principais norteadores. Se você não assistiu ainda, podcast número 2, vai lá e assista. Visão, missão e valores, tá? Então você precisa primeiro saber qual que é a visão da sua empresa. Depois que você definiu a visão, você precisa saber qual que é o orçamento que você tem para você criar esse planejamento estratégico. Tá? Então, vamos pensar o seguinte, né? O que é o orçamento? Você vai ter um objetivo. Né? O objetivo é a visão. Essa visão ela vai estar diluída ano a ano. Então você vai ter lá, por exemplo, um objetivo no próximo ano que você tem que alcançar. Se você alcançar esse objetivo, você está mais próximo da visão. Só que para você alcançar esse objetivo, você tem que definir um orçamento. Qual que é o orçamento interno que a gente vai precisar para a gente conseguir alcançar essa visão, chegar mais próximo dessa visão no ano que vem, tá? E, além do orçamento, você precisa ter todos os recursos. Então, olha só, os 3 passos que você precisa para criar um planejamento estratégico. Visão da empresa, orçamento e recursos, tá? Então, vamos lá, turma. Entrando em cada um deles aqui, tá? Vamos lá. Visão, você vai ter que assistir o podcast de cultura. Mas vamos olhar aqui para orçamento. Imagina o seguinte, que no ano que vem, a gente tem uma meta, tem um objetivo. Esse objetivo, ele vai envolver eu crescer a minha empresa. Quando eu falo de crescer a empresa, eu vou ter que contratar mais gente, eu tenho que comprar mais computadores, eu tenho que comprar talvez um veículo novo, né? Pode ser um carro, pode ser um caminhão. Talvez eu preciso mudar para um prédio novo, né? Talvez a estrutura que eu tenho hoje não vai suportar. Então eu preciso definir um orçamento. Eu preciso olhar para a empresa também para os orçamentos, o que eu chamo de custo invisível. Eu preciso também olhar para o custo invisível. E olha só, qual que é o exemplo? Vou te dar um exemplo aqui do custo invisível. Quando eu estava fazendo meu planejamento estratégico, uma certa vez lá, a gente tinha lá um objetivo estratégico, só que quando a gente começou a olhar para os custos invisíveis da empresa, a gente identificou que a gente tinha que trocar 10 computadores dentro da empresa. Tá? Então a gente tinha que trocar 10 computadores. Por que a gente tinha que trocar esses 10 computadores? Porque a gente tinha servidor que já não comportava mais o tamanho que a empresa ia chegar, servidor que não comportava. A gente tinha computadores velho na operação, onde as pessoas demoravam para ligar o computador, o negócio não funcionava. A gente tinha alguns computadores novos que a gente ia ter que comprar também para a equipe que estava chegando na empresa, para a equipe que ia começar no outro ano junto com a gente. E quando a gente começa a colocar todos esses custos na ponta do lápis, imagina o seguinte, uma coisa é você deixar para fazer esse custo no dia a dia, outra coisa é você colocar esse custo antecipadamente na ponta do lápis. Então, quando a gente começou a identificar esses custos, a gente viu lá, o ano que vem a gente tem que crescer 40% de receita, 40% de faturamento. Só que quando você começa a olhar para os custos, às vezes você toma uma iniciativa de dar um passo para trás. Por que dar um passo para trás? Porque você começa a olhar que todo aquele crescimento que você vai ter, né, talvez você não está preparado para ter aquele crescimento no ano que vem. Porque aí você vai ter que mudar de prédio, além de trocar os computadores usados, você vai ter que comprar computador novo, você vai ter que talvez trocar de prédio, você vai ter que aumentar o seu fluxo de venda. Aumentando o fluxo de renda, você vai precisar de mais dinheiro na empresa, e aí talvez você tome a decisão de, nós não vamos crescer 40%, nós vamos crescer 20% no ano que vem. Então, isso daqui eu estou olhando para o orçamento. Porque, turma, tem um custo, né, que eu chamo de custo invisível, que é aquele custo que ele está lá na empresa. Você não percebeu ainda que aquele custo está lá, mas ele está lá, daqui a pouco ele aparece. Como que ele aparece? É um computador que eu tenho que trocar esse mês. Mas o computador estava bom, cara, estava funcionando. Mas agora tem que trocar. Aí você tem lá um custo de R$3.000 num computador. Sabe aquele carro que você tem na operação que de repente do nada fundiu o motor? Aí você fala, cara, mas eu não estava contando que esse motor fosse fundir agora. Você não estava contando, mas agora você tem que desembolsar R$10.000 para fazer o motor daquele carro. E aí é aquele colaborador que está com você durante 5 anos, que começou a dar umas mancadas, pisar na bola, e você vai ter que desligar a pessoa.
Quando você vai desligar a pessoa, aí você tem lá mais um acerto para fazer e aí um outro custo invisível que você não estava contando com aquele custo. Tá? Então, olha só a importância disso. Quando você vai olhar para um planejamento estratégico, então, turma, visão, aonde que você quer chegar e quais são os orçamentos. Então, você vai ter que olhar para o orçamento. Cara, o que a gente vai colocar de orçamento aqui? E depois a gente vai olhar para os recursos que a gente vai precisar. Então, quais são os recursos? Eu vou precisar aumentar o meu time, eu vou precisar comprar um treinamento para as pessoas, a gente vai precisar olhar para novas iniciativas. Então, eu preciso olhar para tudo aquilo que eu chamo de recurso também. Beleza. E quando criar esse planejamento estratégico? Porque eu acho que isso daqui também é muito interessante. Se a gente deixa para fazer tudo isso dentro do ano, então você imagina o seguinte, você começou o ano e de repente você vai precisando das coisas e vai buscando. Precisa comprar um computador, compra, precisa contratar alguém, contrata. Você deixa para fazer isso tudo dentro do ano. Você não tem um planejamento. O que vai acontecer? Você acaba contratando de qualquer jeito, comprando também de qualquer jeito. Se eu tenho uma previsibilidade que eu vou precisar comprar, sei lá, de repente 10 computadores nos próximos 3 meses, eu posso juntar e comprar tudo à vista. Não que eu precise pagar à vista, aliás, deixa eu colocar melhor aqui. Eu posso comprar tudo de uma vez. E aí eu consigo negociar uma condição especial de pagamento, eu consigo talvez negociar uma condição de desconto, eu consigo me preparar melhor para aquela aquisição, entendeu? Então, se você tem essa possibilidade de começar o ano sabendo o que você vai fazer, é muito melhor. Então, turma, o planejamento estratégico, normalmente a gente monta ele pelo menos uns 3 meses antes de começar o próximo ano. Então, por exemplo, agora, nós estamos em agosto, o mês que vem, em setembro, por exemplo, já é um mês que a gente já pode começar a montar o planejamento estratégico. Olhar para o próximo ano, aonde que a gente vai chegar. Lá em dezembro do próximo ano, o que a gente quer que aconteça. Lembra o seguinte, que você, como dono dessa empresa, qual que é o seu papel? Você tem uma visão e você precisa fazer com que essa visão se torne realidade. Então a visão ela está lá, está no papel. Mas você precisa fazer com que essa visão se torne realidade. E como que você vai fazer isso? Através desse planejamento estratégico.